Olá, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Eu me chamo Ramsés Mesquita e estamos aqui outra vez para dar dicas de livros espíritas para todo leitor espírita. Hoje o livro é um livro diferente, é um livro de história. O livro é A Caminho da Luz, mas não é um livro de história como o que nós temos aqui na Terra, é um pouco diferente. É um livro de história religioso, ou uma visão espiritual do curso das civilizações terrestres. Como o próprio autor espiritual diz, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que é uma história da civilização à luz do Espiritismo. O livro foi psicografado no período de 17 de agosto a 21 de setembro de 1938. O livro realmente mostra essa noção espiritual da vida aqui na Terra, das civilizações terrestres. A influência do plano espiritual no transcurso da humanidade, desde a gênese planetária até o século XIX, com o surgimento do Espiritismo, o Consolador Prometido. Passando pela antiguidade, com as raças adâmicas, pelo cristianismo primitivo, pelo Império Romano, o desenvolvimento do cristianismo, a Idade Medieval, passando também pela Revolução Francesa e terminando com o surgimento do Espiritismo. É interessante notar que na parte das raças adâmicas, Emmanuel, nessa obra, faz um desdobramento, um desenvolvimento da revelação já feita por Allan Kardec no livro A Gênese, com um texto lá intitulado As Raças Adâmicas. Aqui é o completo desenvolvimento daquele ensinamento de Allan Kardec na obra dele. Então nós vemos que raças adâmicas são essas que se apresentaram, chegaram aqui no planeta terrestre e que contribuições elas deram para o desenvolvimento da nossa humanidade. É interessante também notar que o livro A Caminho da Luz mostra que a espiritualidade maior atua no desenvolvimento aqui planetário, enviando missionários para a Terra, ou então povos para fazerem determinados progressos nas áreas da ciência, da tecnologia, da política, da arte e da religião. Então são enviados esses mensageiros de Deus para que haja o progresso da humanidade. Emmanuel fala que até há reencarnações de coletividades, de povos. O exemplo que ele dá aqui, a revelação que ele faz, é justamente dos fenícios, que eram grandes navegadores na antiguidade e reencarnaram no início da Idade Moderna, lá em Portugal e na Espanha, fazendo todo aquele desenvolvimento da navegação com as suas descobertas de novos caminhos da Índia e também da América. E isso ele faz no aspecto da reencarnação coletiva de povos, mas também tem as reencarnações de personalidades, de grandes personalidades. Uma dessas que ele revela é justamente Francisco de Assis, que é a reencarnação, conforme ele mesmo fala, de um apóstolo amado de Jesus. E também do próprio Allan Kardec, que também é a reencarnação de uns discípulos de Jesus, que reencarna para vir cumprir essa sua missão. Mas Emmanuel não faz essas revelações sobre as reencarnações a título de curiosidade. Ele faz isso porque mostra que o mecanismo que a espiritualidade maior utiliza para nos ajudar no nosso progresso intelectual, moral e espiritual é justamente através da mensagem desses missionários.
Contudo, como ele mesmo fala, os missionários que são enviados podem falhar. E alguns deles falharam. É o exemplo, como ele diz aqui, de Maomé e de Napoleão, por exemplo. E também a humanidade pode fechar o seu coração, os seus ouvidos para a mensagem desses missionários. E com isso não aproveitar a grande missão, a grande mensagem que eles trouxeram para a humanidade. Então, porque a humanidade tem o seu livre-arbítrio de aceitar ou não a mensagem trazida por esses missionários. Então, realmente é uma obra espetacular para aqueles que gostam de história. Os amantes de história vão ver algo novo nessa obra, porque vão ver um olhar totalmente diferente dos livros de história que existem hoje. É um olhar espiritual. Nós também indicamos para aqueles que querem conhecer mais sobre si mesmo, porque para conhecer mais sobre nós e a humanidade como um todo, devemos conhecer o nosso passado, não só no aspecto físico, biológico, mas também o nosso passado espiritual. E por isso que essa obra é uma grande indicação para todos nós, estudiosos da doutrina espírita, que queiram conhecer mais a si mesmo, crescer espiritualmente com esse conhecimento superior trazido por essa magnífica obra que é a Caminho da Luz. Por isso nós indicamos a todos os leitores espíritas que a paz de Deus venha em nossos corações hoje e sempre. Até mais.